E aí, pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o tio Jefferson. Nós vamos ficar conectados agora por esse canal, ok? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, aos nossos planos de estudos, não é? Só que você aí de casa e eu aqui na escola, né? Produzindo esse material para vocês, produzindo as questões, resolvendo, tirando as dúvidas, não é? Ou melhor, vamos manter essa nossa, como eu posso dizer, proximidade, né? Só que você aí em casa e eu na escola, tá bom? Bom, o tio Jefferson hoje vai continuar com vocês aquela questão do nosso conteúdo da física, né? Nesse caso aqui é a nossa física A, não é? Nós concluímos aquele conteúdo anterior que era a quantidade de movimento e vamos agora dar continuidade na nossa física A do livro 5, lá na aula 11. Nosso novo conteúdo, que não tem muita coisa a ver com o nosso conteúdo anterior, ele vai se chamar de hidrostática, tá? Professor, o que é hidrostática, cara? Hidrostática é a parte da física que estuda os efeitos e o comportamento de líquidos, tá? De fluidos. Já está falando hidro, de líquidos, né? De fluido, estática, parados, tá bom? Ou melhor, a gente vai estudar o efeito de líquidos e de fluidos em repouso, tá bom? Eles vão ter uma densidade, uma massa específica, vão produzir uma pressão, vão produzir uma força chamada de empuxo, né? E assim por diante, tá bom? Nessa nossa aula 11, nós vamos falar mesmo diretamente sobre um ponto muito importante, antes de você entender o que é hidrostática, tá? Que é a densidade dos materiais, tá bom? Eu não vou falar só de líquidos em si aqui na densidade, eu vou falar no geral, tá? Bom, a densidade de um material, ela também é ligada à massa específica desse material, tá bom? Aí você olha e diz, professor, é a mesma fórmula, é a mesma equação. Qual é a diferença? Qual é a diferença da densidade de um corpo para a massa específica dele? Primeiro, vamos conhecer o conceito inicial. Densidade é quando você trabalha a questão da massa e do volume ocupado por essa massa, tá? Em relação ao corpo e em relação à substância formadora desse corpo, tá certo? Nesse caso aqui, a densidade é o quociente entre a massa desse corpo e o volume ocupado, tá certo? Você calcula a densidade desse corpo. Lembre-se que esse corpo nem sempre vai ser compacto, tá? Ele pode conter falhas, ele pode conter espaços vazios nele, tá bom? Então, a densidade desse corpo, e você não pode contar sempre com a massa igual ao volume, tá certo? Ou sempre relacionando massa com volume como se a massa fosse totalmente compacta, tá? Ela pode ter espaços vazios. A massa específica também é o quociente entre a massa da substância e o volume, tá? Dessa substância aqui, no caso, formadora de um corpo. Só que esse corpo aqui, ele já não tem mais falhas. Ele não tem espaços vazios, ok? Nesse caso aqui, a massa específica está ligada mais à substância, ao corpo compacto dessa substância, tá bom? Então, a densidade está ligada ao corpo em si, tendo falhas ou não, tá bom? E a massa específica está ligada à densidade do corpo também, só que aquele corpo sem as falhas, tá? Ou melhor, um corpo compacto, tá bom? Ele está ligado mais à substância formadora desse corpo. Bom, a densidade, como ela é a divisão entre a massa e o volume, nós temos as unidades. Toda a área da física nós temos sempre uma unidadezinha no final do cálculo, né? Que identifica aquele cálculo, aquele conceito. Nesse caso aqui, a densidade, ela é quilograma por metro cúbico, tá bom? Professor, quilograma por metro cúbico, o que significa isso? Significa que eu tenho 1 quilo, o quilograma, tá? Eu tenho 1 quilograma a cada metro cúbico. Não é 1, tá bom? Não é 1 quilograma, tá certo? Isso só se a densidade for baixíssima. Isso aqui é só uma unidade, é quilograma por metro cúbico, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar uma caixa d'água de 1000 litros, tá bom? 1000 litros. Professor, o que são 1000 litros? 1000 litros equivale a 1 metro
cúbico. Tá bom? Se isso aqui for de água, o que vai acontecer? Você pode perceber que nesses 1.000 litros eu vou ter 1.000 quilogramas. Tá bom? Resumindo, eu tenho 1.000 quilogramas de água a cada metro cúbico de água. Tá bom? Porque a densidade da água é igual a 1. Tá? É igual a 1. Bom, a unidade padrão do sistema internacional, ele utiliza quilograma por metro cúbico. Geralmente na química o professor gosta muito de usar grama por centímetro cúbico. Professor, por quê? Porque na verdade 1 grama da substância está ligada ao centímetro cúbico também, está ligado mais diretamente. Por exemplo, 1 grama de água, ela contém 1 centímetro cúbico de água. Tá? É uma relação mais direta, tá certo? Então, por exemplo, 1 grama de água equivale a 1 centímetro cúbico de água. Viu? É uma relação mais simples. Bom, professor, então qual é a relação entre essas duas unidades aqui? A relação entre essas duas unidades é o seguinte, é muito simples, tá? Grama por centímetro cúbico, como é que eu vou relacionar elas? 1 grama por centímetro cúbico, você multiplica por 1.000, você transforma em quilograma por metro cúbico, equivale a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Essa é a relação verdadeira entre grama por centímetro cúbico e quilograma por metro cúbico. Ok? Essa é a relação. Aí sim, aqui elas são iguais, elas são equivalentes. Tá bom? Bom, passando para massa específica e densidade, elas utilizam a mesma unidade. Tá bom? Bom, vamos tentar entender, professor, eu não entendi qual é a diferença entre densidade e massa específica. Me explica novamente. Eu vou desenhar para você. Tá? Por exemplo, a massa específica. Eu tenho 2 circunferências, tá? E as duas são iguais, possuem a mesma massa, são constituídas pelo mesmo material, e elas duas têm uma falha no meio, tá bom? Ou melhor, você pode perceber que elas são rodas, tá? Com a falha no meio. Então eu quero saber a massa específica e comparar com a densidade daquela roda que é igual a essa. Bom, a massa específica vai considerar o quê? A substância formadora dessa circunferência, dessa roda. Então eu vou considerar o quê? Eu vou considerar só a parte material. Tá? A massa específica, ela não leva em conta as falhas. Tá? Ela está ligada à substância. Ok? Agora, se eu for calcular a densidade dessa outra roda aqui, tá? E aí? Se eu for calcular a densidade, eu vou levar em consideração o corpo. Ou melhor, eu vou levar em consideração toda a roda, tá? Eu não posso excluir a falha. Na massa específica, eu excluo a falha. A massa específica já está falando massa específica. Ela só considera a massa, tá bom? Já a densidade considera o corpo em si, tá? Então, nesse caso aqui, você pode perceber que tem uma diferença. As fórmulas são iguais, tá certo? Mas, por exemplo, quem é que eu vou considerar como se fosse um volume maior? A densidade. Se eu considero ela como um volume maior, então a densidade aqui, olha, vai ser menor. Quanto maior o volume, menor a densidade, tá? Então, se eu for comparar os dois, esse aqui vai ter o menor valor, porque eu considerei o corpo todo. Esse aqui vai ter um valor maior, porque eu considerei só o volume que tinha massa, constituído pela massa da substância. Bom, e densidade de uma mistura. A densidade de uma mistura já é a densidade de 2 ou mais substâncias em um mesmo corpo, tá? Tendo falhas ou não, tá bom? Então, por exemplo, se eu quero calcular a densidade de um corpo formado por uma liga, tá? Uma liga metálica, ou melhor, ela é formada por 2 materiais diferentes ou mais. Então, eu vou considerar a massa dos 2 materiais e também vou considerar o volume ocupado pelos 2 materiais. Ou melhor, o volume ocupado é a massa de cada material. Tá bom? Isso aqui, na verdade, é uma mistura, é a densidade de uma mistura.
tá certo? Aí nós vamos passar agora para a nossa questão, ok? Aí o tio Jefferson já volta resolvendo o nosso exemplo lá da página 172, ok? Valeu, pessoal! E aí, pessoal, tudo bem? O tio Jefferson está de volta. Bom, agora a gente vai resolver um exemplo daquela questão do nosso conteúdo de hidrostática, né? No caso, nós vamos trabalhar a primeira questão da página 172, tá? Essa questão aqui, ó. Dê uma olhadinha, tá bom? Ela se estende até a página 173, tá? Aqui ela fala um pouquinho sobre a história do cacau, né? Como ele é colhido, a quantidade de sementes. Aí fala o seguinte, fala como o chocolate é produzido, o processo, ok? Aí o texto que interessa pra gente fala o seguinte: um dos tipos de chocolate de maior sucesso é o aerado. Para produzi-lo, o fabricante injeta nitrogênio gasoso enquanto o chocolate ainda está em processo de endurecimento. As bolhas de ar aprisionadas na barra aerada conferem uma textura diferenciada em relação à barra comum, que no caso é a barra maciça, né? A barra compacta. Considere que a massa específica do chocolate ao leite seja igual a 1.300 kg por metro cúbico, né? E que a densidade de uma barra de chocolate aerado seja igual a 0,5 gramas por centímetro cúbico, né? Você pode perceber que aqui a questão ela já tenta te confundir, tá bom? Mas você, aluno ArtSeb, né? Você vai conseguir se sair disso aqui. Bom, aqui nós temos uma barra de chocolate maciça e a barra aerada. O que é o chocolate aerado? É aquele chocolate que quando você quebra ele, quando você vê a parte interior dele, ele contém falhas, ele é cheio de bolinhas por dentro, falhazinhas. Quando você coloca na boca, quando você mastiga, você tem a impressão que você está mastigando grãos, né? Como se fosse grãos de areia. Daí vem o termo aerado, tá certo? Bom, nesse caso aqui, ele dá a massa específica da barra de chocolate compacta e a densidade da barra de chocolate aerada, né? Mas, professor, por que ele deu a massa específica da compacta e deu a densidade da aerada? Por quê? Vamos lembrar o nosso conteúdo anterior. A massa específica ela é ligada à massa compacta, né? A substância, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, a densidade e a massa específica dessa barra de chocolate ao leite são iguais, viu? Nesse caso aqui, ela deu a densidade. Professor, por que não deu a massa específica? A massa específica aqui, você pode perceber que eu não considero as falhas, tá certo? Então, você pode perceber que não vai ser a mesma, tá? Vai ter um valor acima ou abaixo, tá certo? Bom, o que essa questão pede para a gente? Primeira coisa que ela pede. Letra A. Qual é o volume em centímetros cúbicos de uma barra maciça de chocolate com 325 gramas de massa, né? Bom, a questão te pede, na letra A, o volume em centímetros cúbicos, né? De uma barra maciça. Ela quer o volume de uma barra maciça. Você vai levar em consideração a massa específica, ok? Com 325 gramas de massa. A questão te deu a massa. Então, eu tenho a massa, que é 325 gramas, tá bom? Já que eu vou levar em consideração o elemento maciço, eu vou considerar a densidade ou a massa específica, qualquer uma das duas, né? Então, tá aqui, olha. Essa letrinha aqui é uma letrinha do alfabeto grego, ela é conhecida como Rho, tá bom? Bom, no caso aqui vale o que? 1.300 quilogramas por metro cúbico, ok? E ele quer saber o volume. Qual é o volume dessa barra maciça? Professor, eu posso jogar na fórmula, cara, para achar a densidade? Para achar o volume, na verdade, né? Bom, não se precipite, tá? Olhe para as unidades. É uma coisa que eu sempre peço para vocês. Quem manda ali na questão são as unidades. Se você não respeita a progressão delas, né? A equivalência delas, se você não respeita, você acaba errando a questão, tá? Por exemplo, a massa está em gramas, tá certo? Eu quero o volume em centímetros cúbicos.
Se você olhar, a unidade aqui está em quilograma por metro cúbico, tá bom? Professor, então o que é que eu faço? Transforme esse valor aqui da massa específica, transforme ela para gramas por centímetro cúbico. Professor, como é que eu vou transformar? Você vai lembrar do que eu falei para você na aula anterior. Você vai fazer o quê? Se você passa de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, você divide por 1000. Bom, eu vou dividir esse valor, tá? Por 1000. Vai dar o quê? Esse valor aqui, essa massa específica, vai dar 1,3 gramas por centímetro cúbico, né? Dividindo 1.300 pelo 1000, vai dar 1,3, ok? Bom, agora eu tenho o valor que eu quero, você vai jogar na fórmula. Aí fica a densidade é igual a massa pelo volume, tá bom? Eu tenho a densidade que é a mesma massa específica, tá certo? Aí fica 1,3 é igual a 325 sobre V, ok? Aí você faz meio pelos extremos, vai ficar como V é igual a 325 dividido por 1,3. Tá bom? Fazendo a divisão, que a gente não vai perder tempo aqui fazendo divisão, isso aqui vai dar 250 centímetros cúbicos. Poxa, professor, 250 centímetros cúbicos, o que é isso? Isso aqui é a mesma coisa que 250 ml, ou 0,25 litros, 1/4 de 1 litro, tá bom? Aí agora nós vamos para a letra B. O que a nossa letra B fala? Fala assim, ó. Suponha que o fabricante produz uma barra de chocolate aerado, cujo volume seja igual ao volume da barra maciça que foi calculada no item A, né? Nós já temos o volume, é o mesmo. As barras, elas têm o mesmo volume, tá certo? Só que a barra do chocolate aerado, ela contém falhas, tá? Aí fala o seguinte: qual foi a massa de chocolate em gramas economizada? Né? Eu não quero, a resposta em si, ela não quer a nova massa, tá? Ela quer o quê? A economia que eu vou ter se eu produzir o chocolate aerado. Lógico, se eu injetar nitrogênio aqui, eu vou precisar de menos chocolate. Tá bom? Vamos lá? Letra B. Bom, a nossa letra B eu vou colocar aqui no cantinho, tá certo? Eu vou falar o seguinte: ele falou que ele vai utilizar aqui o mesmo volume do item A, tá certo? Aí fica densidade é a massa dividido pelo volume. Lógico que eu não vou levar em consideração a massa do nitrogênio, né? É desprezível, tá certo? A questão me deu uma dica, a questão me deu uma informação. Diz que a densidade da barra aerada é 0,5 gramas por centímetro cúbico, né? Ela é 3 vezes menos densa do que a barra maciça, do que a densidade do chocolate da barra maciça. Por quê? Porque ela contém esses espaços aqui. Bom, aí fica o quê? 0,5 é igual a massa que eu vou achar, M, dividido pelo volume. Esse volume é 250, né? Que é o mesmo volume da barra maciça. Você fazendo meio pelos extremos, qual vai ser a massa utilizada? Vai ser 125 gramas. Poxa, cara, olha! Eu precisei utilizar aqui 325 gramas para fazer uma barra maciça, né? Para fazer uma barra aerada, eu só preciso de 125. Então, o cara que vai produzir isso vai economizar quanto de chocolate? Qual vai ser a economia? Então, a economia vai ser de 325 menos 125. Qual vai ser a economia na produção dessa barra aerada? Vai ser o quê? 200 gramas, não é? Ou melhor, ele vai economizar aproximadamente 61% do chocolate, tá certo? Então, pessoal,
essa foi a nossa aula 11, ok? A gente vai continuar aqui por esse canal, tá bom? O tio Jefferson está morrendo de saudades, tá? E vamos que vamos continuar, que o ArtSeb continua, né? E nós estamos aqui por vocês, pela família ArtSeb, pelos nossos alunos queridos. Valeu, galera!